Bom dia, com a graça de Cristo estamos aqui em mais um Café com Fé, acordando para um dia melhor. E nós queremos agradecer a você que tem amanhecido conosco, que tem tido mais sede de Deus, fome da palavra do Senhor. Queremos agradecer a você, dona de casa, pai de família, você trabalhador, que é a razão de estarmos aqui juntinhos. E hoje espero que Deus venha falar no seu coração com a palavra de conforto, de ânimo e de alegria. E gostaria, antes de estarmos meditando na palavra do Senhor, citar um pensamento de Martyn Lloyd-Jones que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Ele diz o seguinte: para mim, a obra de pregar é o mais elevado e o maior e o mais glorioso chamado que alguém pode receber. E eu também penso como esse grande homem de Deus. A arte de pregar, estarmos pregando a palavra de Deus, é um chamado glorioso que Deus tem confiado em nossas mãos. E nós vamos meditar hoje no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, e vamos falar de autonomia. O que vem a ser autonomia? Paulo diz o seguinte: Filipenses 4, versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado e também ser honrado, e de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Palavra oportuna para nós nessa manhã. O apóstolo Paulo nos revela aqui o segredo dele. Apóstolo Paulo, ele teve um grande segredo, mesmo porque ele foi um dos maiores pregadores de toda a história do cristianismo. Foi um homem que pregou o evangelho praticamente em quase todo o mundo habitado na época dele. E aqui nessa palavra, ele nos revela o segredo dele. O segredo de Paulo é o seguinte: ele diz: aprendi a viver contente. E é justamente essa palavra, contente, contentamento, que nós queremos meditar nessa manhã. Essa palavra, no grego, ela tem um sentido de autônomo. E o autônomo, na nossa língua, tem o sentido de autonomia. E o que vem a ser autonomia? Autonomia é a nossa capacidade de assumir a responsabilidade da nossa própria vida. A partir do momento que uma pessoa se torna autônomo, ou que ele tem autonomia da vida dele, ele é capaz de responder por ele. Ele é capaz de assumir as responsabilidades da vida dele. E nessa manhã eu quero te dizer com muito amor no meu coração, uma palavra de Deus para você. Nós precisamos ter autonomia nas nossas vidas, em todas as áreas. Temos que ser pessoas autônomas. Precisamos assumir a responsabilidade das nossas vidas. Mesmo porque a síndrome de Adão e Eva lá no paraíso ainda continua nos nossos corações. A Bíblia fala que ao cair em pecado, Deus chega para Adão e fala assim: Adão, o que você fez? O que tu fizestes? E Adão olha para Deus sem autonomia nenhuma e fala assim: Senhor, a culpa é da mulher que tu me deste. Deus vai conversar com a Eva: Eva, o que você fez, minha filha? E ela, sem autonomia, olha para Deus e fala assim: Deus, a culpa é da serpente. E Deus chega na serpente e fala: serpente, o que você fez? Então, o que isso nos mostra nesse contexto? Ali, Adão foi incapaz de assumir a responsabilidade dele. A culpa não foi de Eva, não. Ela não obrigou ele a comer. Ela
ofereceu a ele. A culpa não foi da serpente apenas. A serpente não obrigou a Eva a comer, ela aceitou em fazer aquilo. E muitas vezes nós, por não termos autonomia, nós estamos vivendo do mesmo jeito. Nós não assumimos a responsabilidade das nossas vidas. A gente acha que a nossa vida não está boa porque a culpa é do governo, a culpa são dos políticos, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa são dos meus pais que não me entendem, a culpa é do meu patrão. Meu querido, até quando nós vamos viver assim? Precisamos ter autonomia. E o apóstolo Paulo nos dá uma lição muito grande. Olha, gente, uma coisa eu faço, eu aprendi a estar contente, eu aprendi a ser autônomo, eu aprendi a ter autonomia na minha vida. Eu sei viver em qualquer situação. E eis a questão para as nossas vidas. Muitas vezes a gente está bem, está com saúde, com dinheiro no bolso, a gente sorri, a gente amanhece feliz, mas quando chega o dia da adversidade, quando chega a doença, quando chega a escassez, muitas vezes nós caímos o semblante, nós nos desanimamos e começamos a culpar muitas pessoas. Então, nessa manhã, quero te dizer uma coisa: aprenda com o apóstolo Paulo a desenvolver uma autonomia na sua vida. Seja o autor da sua própria história. Viva, assuma a responsabilidade da sua vida. E nós precisamos de autonomia para a gente poder crescer. Nós precisamos de autonomia para a gente desenvolver habilidades. O que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo que ele revolucionou o Evangelho? O homem era preso, mas mesmo na prisão ele levantava, orava, adorava a Deus, pregava o Evangelho, levava a salvação para um carcereiro, talvez para quem estava ali preso. Ele aprendeu a ser contente em qualquer lugar, porque o contentamento, a felicidade não depende de circunstâncias. Felicidade, contentamento é um estado de espírito e em Cristo Jesus nós podemos ter contentamento e alegria em qualquer situação. E foi isso que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando. E ele fala no versículo 12, de tudo e em todas as circunstâncias eu aprendi a ser agradecido. E ele conclui falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que Paulo queria dizer aqui? Ele queria dizer que ele poderia continuar servindo ao Senhor, ele poderia continuar tendo uma vida de contentamento em qualquer situação, porque ele podia tudo em Jesus que o fortalecia. E comigo e contigo não é diferente. Se nós entendermos o Evangelho, se nós deixarmos a palavra de Deus nos moldar, nos tratar, nós vamos ter uma vida de autonomia, sim. Nós não vamos depender de circunstância, mas nós iremos depender de Deus. A Bíblia fala que o justo vive por fé e nós temos que desenvolver isso em nossas vidas. Então, muitas vezes vem tantas coisas para nos desanimar, tantas falácias assim que chegam até nós, que querem nos tirar do foco, mas nós temos que aprender a viver contentes em qualquer situação. Autonomia, que é a capacidade de governar a si mesmo e administrar a própria vida. Fico pensando, quantos casamentos não dão certo porque a mulher não tem autonomia, o homem não tem autonomia, ele não é capaz de dirigir a vida, a mulher muitas vezes não, e fica ali um esperando que o outro venha realizar a vida do próximo. E não pode ser assim. Nós temos que ter a capacidade de administrar a nossa própria vida, sim. Não esperar que outros nos façam feliz, não esperar que outros venham nos completar. Pelo contrário, nós temos que tomar a postura de sermos bênção
na vida do próximo, de estarmos levando contentamento para o próximo. E isso só Jesus pode fazer nas nossas vidas. Ele fez na vida do apóstolo Paulo, ele fez na vida dos outros apóstolos, ele tem feito isso na vida de tantos homens e mulheres no decorrer desses 2000 anos de cristianismo, e ele quer fazer na sua vida também, meu querido. Nessa manhã, o Senhor quer desenvolver na sua vida uma vida de autonomia, uma vida de dependência de Deus. O problema é que muitas vezes a gente leva a autonomia tanto ao pé da letra que a gente quer deixar de depender até de Deus. Aí isso, no caso, já não é uma autonomia. Nós precisamos sim governar a nossa vida, mas através da palavra de Deus. Nós dependemos do Senhor, como Paulo mesmo diz nesse texto: eu posso todas as coisas, porém, naquele que me fortalece. E quem fortaleceu o apóstolo Paulo foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai fortalecer sua vida é o Senhor Jesus também. Em Cristo Jesus, você desenvolvendo autonomia na sua vida, você vai poder fazer todas as coisas na força daquele que te fortalece. Amém? Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também. Nós temos que aprender a colocar a nossa dor, a nossa luta, a nossa ansiedade diante de Deus e depender daquele Deus que pode todas as coisas. E o apóstolo Paulo fez tudo isso. Esse foi o grande segredo dele, ser contente em qualquer situação. E eu te pergunto nessa manhã, você tem sido uma pessoa contente? Você tem sido agradecida a Deus? Ou você só agradece ao Senhor pelos momentos bons, pelos momentos de fartura? O apóstolo Paulo tinha capacidade em Cristo Jesus de ser agradecido a Deus nos momentos difíceis. Ele começa no versículo 11, falando, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Jesus quer te capacitar a se tornar uma pessoa contente em qualquer situação. Para de ser refém dos seus problemas, para de ser refém das pessoas. Aceite a autonomia que Cristo Jesus te dá, receba ela nessa manhã. Seja uma pessoa autônoma. Toma a direção da sua vida, para de jogar as suas frustrações, as suas decepções em alguém, ou quer seja na igreja, ou no seu pastor, ou nos irmãos em Cristo, ou na sua família, mas lance todas elas diante daquele que pode fazer todas as coisas, amém? E fale como Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu espero que nessa manhã, nesse dia, você reflita sobre isso, autonomia, estar contente em qualquer situação, amém? E assim sendo, nós poderemos fazer e viver como Paulo fez e viveu, amém? O Senhor não tinha isso apenas para Paulo, Ele tem para mim e para você, basta a gente tomar posse das promessas do Senhor. Vamos orar nessa manhã, vamos pedir a Deus um dia de autonomia, um dia de nós tomarmos as rédeas das nossas vidas e parar de jogar a culpa em outras pessoas e nos posicionar em Deus e falar: a partir de hoje, eu e Deus somos a maioria, amém? Isso é ser uma pessoa autônoma. Vamos orar então? Pai Santo, Pai querido, diante dessa palavra
tão poderosa, tão viva, tão eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Senhor, que esse estudo, que essa palavra venha entrar em nossos corações, trazendo transformação. Pai, muda as nossas vidas, muda as nossas atitudes, meu Deus, traz autonomia em nossas vidas, nos ensina a viver contente em qualquer situação, não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também. Abençoa cada um, Pai, que está ouvindo essa palavra. Pai, vai trazendo transformação, vai gerando fé, vai gerando autonomia nessa vida e que possamos dizer como o seu apóstolo disse, nós podemos todas as coisas no Senhor Jesus que nos fortalece. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida de excelência com o Senhor. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitória, que Deus te dê um dia de autonomia, amém? Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado aqui na rede Cerrado de TV, também a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Vai lá, nos acesse, deixe o seu recado, pedido de oração, vamos estar interagindo, vamos acordar para um dia melhor. Eu espero você aqui amanhã novamente, para juntos amanhecermos tomando um café cheio de fé. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.